Fala galera, estamos em mais um episódio no Elas no Digital e hoje com um tema muito massa, que é o tema Top 7 profissões do marketing digital. A gente vai falar de profissões lucrativas que você pode ter e aprender. Vai ser muito massa. Então fica até o final do vídeo que você vai se identificar com alguma delas e também passa para teus amigos que tá tentando se achar aí na área de digital e ainda tá um pouco perdido. Então, para isso, a gente trouxe convidados especiais, inclusive o primeiro homem do podcast Elas no Digital, Igor. Oi, gente, tudo bom? Tem a honra de estar aqui na mesa com mulheres, mas assim, o nosso podcast é Elas no Digital, mas a gente vai trazer homens também, pessoas que têm autoridade. E a gente trouxe a nossa amiga, eu vou deixar ela dizer o nome dela, porque o nome dela é muito bonito. Oi, gente, meu nome é Ayoloya. Ó, que significa o quê? Alegria, africano. Que perfeito. Então, dois convidados de peso, eles vão se apresentar, já digam o que vocês fazem no digital, há quanto tempo e como é que tá aí a trajetória. Gente, meu nome é Igor Amorim, eu sou gestor de tráfego e estou na caminhada aí, né, do digital há quase 2 anos e vim contribuir com a minha experiência nessa área durante esse tempo. Demais. Igor é um amigo, parceiro, que assim, a gente se identifica muito, que a gente tem uma profissão em comum e a gente se fala muito, né, sobre nossa profissão, sempre tá trocando ideia e é o cara. Oi, gente, meu nome é Ayó, como eu já disse. Eu sou analista de marketing com foco em social media e produção de conteúdo. Estou nesse mercado há 4 anos, né, então tem bastante coisa aí para passar para vocês. Fiquem até o final. Que massa, gente. Então, assim, eu falei sobre essas profissões que a gente pode, inclusive, não necessariamente você precisa ter uma formação para atuar em profissões como essa, e é algo, digamos que novo, pelo menos pra gente, porque a gente tá numa era digital, uma era de Instagram, uma era de YouTube, e foram surgindo demandas e profissões que você pode aprender. Não vou dizer que é simples, é do dia pra noite, mas que você, com dedicação, você consegue aprender a atuar e ganhar e faturar muito, inclusive até mais do que muitas profissões de renome. Então, aí a gente tem profissões que pagam acima de 4, 5 salários mínimos, e a mais simples, você pode tirar muito mais do que um salário mínimo. Então, vale a pena você que tá perdido, que quer se encontrar e pensar, meu Deus, pra onde é que eu vou? Vale a pena estudar e ver qual a profissão que você se identifica. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre... Tem 7, né? Mas vamos começar a falar sobre social media. A gente tem uma social media na mesa. Então, me fala um pouco sobre o que uma pessoa precisa para ser... Não, acho que o que é ser social media. Fala pra gente o que é ser social media. Então, eu falo muito que social media, ele é o creator da empresa, né? Das empresas. Ele tem um papel super importante para as empresas e para os criadores, né, estrategistas digitais, lançadores de infoprodutos, porque ele tem a missão de captar a alma desse cliente e transformar isso em conteúdo, né? Porque hoje a gente já avançou muito nessa parte de empresas e empreendedores como produtores de conteúdo, mas eu acho que a gente ainda tem muito que avançar e o social media ele é papel-chave, né, super importante para isso. Porque hoje está cada vez mais difícil a gente impactar com anúncios, propagandas, né? Tá muito disputado essa atenção do cliente. E a melhor forma da gente impactar o nosso cliente é gerando conexão, é gerando valor, é gerando de fato conteúdo que vai impactar e vai trazer ele para próximo. E o social media ele faz isso. Ele cria esse conteúdo. E, através desse conteúdo, as empresas e os empreendedores podem gerar conexão, de fato, com o cliente, o consumidor. E isso vai gerar não só venda, mas valor, né, para as pessoas. Eu diria que ele conversa com o cliente final, a empresa, e consegue juntar tudo isso e trazer um conteúdo, porque às vezes a empresa ela tá muito ligada só no que ela faz, então ela acha que o que ela faz é o melhor e tá ali, e não consegue saber como o cliente do outro lado tá vendo ela. Então o social media ele consegue olhar de fora, né, isso, e dizer, peraí, o que é que as pessoas estão pesquisando, estão querendo, tá em alta, porque o especialista, o dono da empresa, ele muitas vezes ele não tem tempo. Ele não tem um tempo para estar na rede social se atualizando. Exatamente. O social media ele tem que estar super atualizado do que está acontecendo.
não só na rede social, mas no mundo, porque isso impacta diretamente, né, Sim. nas empresas e no mercado. E aí, o que é que a gente faz? A gente pesquisa, pensa de forma criativa, olha para o consumidor daquele nicho que a gente está atuando, o que é que ele quer? Sim. Qual é a melhor forma de eu me conectar com esse público, falar a linguagem dele e ainda passar a mensagem da minha empresa, né? Colocar o lema, colocar Sim. a principal ideia da minha empresa na cabeça desse meu cliente. Verdade. E pra gente, né, Igor, que é gestor de tráfego, eu acho que o social media é extremamente importante, porque a gente vai trazer pessoas através dos anúncios e essas pessoas têm que ver um Instagram organizado, né, Igor? Já aconteceu tu pegar clientes e o Instagram não tá legal, como é que foi isso aí? Não, com certeza. Hoje em dia, inclusive, é algo que eu faço total questão na hora de analisar um cliente, né? Essa parte de como tá o meio do funil dele, né? Porque não adianta de nada você jogar potenciais clientes para dentro de um perfil, de uma landing page, seja lá o que for, se não tiver bem apresentado, né? Porque aquelas pessoas elas vão ter uma expectativa e tem se tornado cada vez mais disputado aqui, como ela mesmo citou, né? Cada vez o mercado tem se tornado disputado. Então, qual o seu diferencial que vai fazer com que o cliente te escolha ao invés de escolher seu concorrente? Então, isso que é o principal, né? Você se posicionar bem. Então, social media é fundamental para os bons resultados de qualquer negócio no digital hoje. Isso. A gente tá na internet, é como se fosse um terreno. Eu costumo dizer que a internet é como se fosse um terreno, um lote. E cada um vai garantir sua vaga ali e tem que ter sua vitrine como se fosse um shopping, por exemplo. Ali você tem que ter uma vitrine organizada para chamar a atenção de quem está trafegando. Então as pessoas estão trafegando ali naquele grande shopping virtual que é a internet, o Instagram, por exemplo, e ali vai chamar a atenção deles de quem tem o Instagram mais organizado, de quem tem ali o conteúdo que comunique. E quando eu falo organizado, não é um monte de arte, né? Um monte de arte que você não entende e, tipo, não conecta. Não adianta postar só por postar, viu, gente? É isso. Postar com estratégia. Postar com estratégia, exatamente. Justamente porque você vai conversar, saber as dores do cliente. Então, a gente tem que entender as dores do que ele está pesquisando, querendo. Então, hoje eu encontro muitos profissionais que dizem assim, meu produto é bom e querem de goela abaixo. Porque é bom, cara. Tu tem que dizer o que é que ele tá resolvendo, qual é a dor que ele tá sanando do teu cliente. E o social media, ele tem essa estratégia de identificar. Mas em média, assim, falando de dinheiro, money, aquilo que a gente gosta, quanto é que dá pra tirar como social media? Olha, em média, no mínimo dá pra tirar aí uns R$1.500. Por cliente ou por total? Depende do teu posicionamento. Certo. Né? Porque hoje, vou te falar, tem pessoas cobrando menos. Já ouvi falar de pessoas que cobram R$600 por cliente, por exemplo. Sim. Né? Mas se você for um profissional que de fato você entregar valor e resultado para o seu cliente, sim, dá para você cobrar R$1.500 por cliente. Caramba, tu imagina, tu consegue dar conta, se dá conta de quantos clientes, assim, com qualidade? Se você trabalhar só com isso, eu acho que até uns 5 clientes, Caramba. pelo menos. Aí você calcula aí, já vai em quanto eu sou rindo de conta, mas já vai mais de R$6.000. R$6.000. Então exatamente. imagina uma pessoa que trabalhava CLT ganhando R$1.500, indo pro trabalho de ônibus e tal, agora ter a oportunidade. Uma pessoa que já gosta de Instagram, estudar mais um pouco, né? Porque aí você vai estudar funis de venda, você vai estudar estratégias de copy, várias coisinhas para acrescentar para o teu cliente você ganhar aí R$6.000. Então, é uma possibilidade real, gente. E eu tava conversando com a social media, ela me disse que tem clientes até no Paraná, no Tocantins, aqui de Pernambuco. Então, imagina a possibilidade de você estar numa localização e conseguir pegar lá de outro estado, sem nunca ter visto a pessoa. Então... o marketing digital, ele trouxe isso pra gente, né? A oportunidade escalável. Sim. De criar e de monetizar de forma muito mais fácil do que seria antes. Sim. Né? Com algumas profissões, por exemplo. Isso. E aí você entende que essa pessoa, ela pode começar cobrando mais baixo, né? Porque ela está iniciando, entrando no mercado, mas aí ela pode ir acrescentando, porque dá muito trabalho, gente. O social media ele responde comentário, me diz assim, tudo que ele tem, mais ou menos o que ele tem que fazer. Não, então,
ele vai fazer a gestão do Instagram, né? Certo. Mas depende muito da sua negociação com o seu cliente. Tem clientes que são de um porte menor e faz, responde aí meus comentários e tudo mais. Mas a maioria das vezes não acontece. É focado na produção do conteúdo mesmo, né? Quando o cliente chega para o social media, geralmente, ele nem sabe o que ele quer. E muito menos do que ele precisa. Sim. Então, vai da expertise do profissional, de entender o que é que ele precisa para poder chegar no resultado que ele espera. Sim. E aí, hoje, com esse tempo que eu tenho de experiência, eu pude perceber o seguinte, que vão se destacar os profissionais de social media que, de fato, estiverem voltados para o cliente ter resultado. Porque, senão, o marketing ele é visto como um centro de custo. Sim. Tô gastando dinheiro com isso. É o primeiro lugar que eles cortam qualquer crise. Eles cortam a parte do marketing. Exatamente. Então, assim, você tem um cliente, pega essa dica. Foca no resultado do teu cliente. O que é que ele quer? Ele quer converter em vendas? Ele quer gerar mais engajamento com a audiência dele? Sim. Então, lança as tuas estratégias baseado nisso. Primeira coisa, entender o mercado desse teu cliente. Vai a fundo, pesquisa sobre tudo. Sim. Depois, que a gente faz muito, o funil. Qual é o funil de vendas desse cliente? Quais são as dores desse cliente do seu cliente? Sim. E faz o teu conteúdo baseado nisso. Perfeito. Só nisso aí você já vai se destacar muito de alguns profissionais e empresas que tem no mercado. Porque é uma via, de fato, que existe até muitas agências que trabalham assim. Por o que acha que vai dar match, o que acha que vai dar bom, ou uma arte bonitinha no Instagram e tal. E aí acaba que só tá preenchendo ali o Instagram, mas não tá dando um resultado de fato. Quando você se conecta com o cliente, pode ter certeza que vai ter resultado. E aí você vai ter sucesso com todos os seus clientes. Sim, eu tive uma experiência, eu estava olhando alguns perfis, e aí eu dei uma olhadinha no perfil que era de um empresarial que para pagar lá você tem que pagar um pedágio. Mas se você passar de bicicleta, você não paga pedágio. Então, o Instagram daquele empresarial, o social media, acredito que toma conta, ele fez um post falando dos benefícios de ir ao trabalho de bicicleta. Então, o que é que ele quis conectar? Qual a dor do meu cliente? É justamente ter que pagar um pedágio para entrar aqui. Então, eu vou dizer que ele pode vir trabalhar de bicicleta. Então, o social media, ele conectou. Tipo, quando eu vi, eu me dedico, então quer dizer, é próximo da praia, por exemplo. Então, ele disse, você pode dar uma paradinha no seu trabalho e ir para a praia. Então, é justamente isso. Você identificou tanto as dores como aquilo que vai atrair o teu cliente e poder conectar isso com a empresa. E eu achei muito massa, a tua descrição foi perfeita. E é isso. Você quer ser social media, você tem que estudar sobre o funil, como você falou, as tendências e tudo mais. E conseguir fazer essa comunicação que o teu cliente não tem tempo de fazer. Aí vamos passar para a próxima profissão. A gente vai falar também sobre, só resumindo, a gente vai falar social media, o editor de vídeo, editor de imagem, o criador de sites ou landing pages, o copy, o gestor de tráfego e estrategista digital, né? E falando sobre editor de vídeo. Então, hoje a gente sabe que se precisa muito de editor de vídeo, né, Igor? E principalmente para a gente que é gestor de tráfego. Não, as redes sociais, a gente já viveu, né, no caso, a era da foto, né? Foi ali aquele boom do Instagram no começo e hoje é a era dos vídeos, né? Você vê que tudo se transformou em vídeo. Inclusive, teve um tempo que muita gente reclamava dizendo eu tenho que fazer dancinha pra bombar, né? Assim, pra conseguir engajar, mas na prática não é isso, né? A gente viu que, por mais que sim, os vídeos de dancinha, esses vídeos virais, eles dominam as redes sociais, principalmente, mas existe muita produção de conteúdo nesses vídeos curtos também, de dicas, formas que você tem de conseguir atrair o seu cliente, né? E é uma comunicação muito mais personalizada. Acho que é isso, né? Não acho, né? Na verdade né? As redes sociais, elas se transformaram. Então, essa profissão de editor de vídeo, ela é fundamental. Todo negócio hoje que quer se posicionar precisa estar produzindo conteúdo de vídeo também, né?
em vídeo. E eu falo muito assim, por exemplo, chega um especialista e diz, quero vender meu curso e tal. Eu sempre digo, cadê teu vídeo no YouTube? O cara quer vender um curso de alguma coisa, a pessoa quer vender um curso, mas não tem uma aula de, por exemplo, 1 hora no YouTube para a pessoa sentir como é aquele profissional e poder sentir para comprar. As pessoas se conectam com o que as pessoas falam, a forma de falar. Então, supondo que eu sou uma psicóloga, por exemplo, uma terapeuta. Então, eu sei que eu vou conversar. Tu é uma terapeuta, eu vou conversar contigo. Então, eu quero ver o que tu fala. Não é só o teu post escrito. Exatamente. Qual o teu repertório? Sim. O que é que você vai acrescentar pra mim? E né? no vídeo Passa muito mais autoridade, né? Passa No vídeo você passa mais autoridade que um carrossel. Justamente. Porque você sabe quem é aquele profissional. Você sabe que ele não pegou, copiou e colocou ali. É ele batendo a cara a tapa. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas o que a gente tá falando é sobre o editor de vídeo, a pessoa que consegue pegar vídeo de pessoas e editar. Então a gente pode editar pro YouTube, pro Shorts. Hoje a gente tem o Shorts, que é do YouTube. A gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, que precisa do Reels. Então tudo isso são vídeos curtos. E assim, qualquer pessoa, até uma pessoa que não tem muito conhecimento, consegue pegar um aplicativo no celular e editar um vídeo. E é uma das melhores profissões para quem, por exemplo, não tem facilidade de se comunicar. Sim. Porque você, na prática, não vai precisar se comunicar. Você vai pegar o material de vídeo do seu cliente, né? E você vai editar a partir daquilo. Lógico que você precisa entender sobre comunicação, mas eu falo assim, no quesito de você mostrar a cara. Um editor de vídeo, ele não precisa estar mostrando a cara, que ele é quem está por trás ali daquele material. Sim. É simplesmente isso. Então, para quem é mais tímido em relação a essa questão de aparecer, é uma ótima profissão para se escolher, né? Perfeito. E aí você consegue... Onde é que você consegue trabalho? Hoje eu vou citar, por exemplo, plataformas de freelance, 99 Freela, o Orkana, onde se pede muito. Editor de vídeo, às vezes eles pagam, sei lá, supondo, eu não tenho média ainda, mas 15, 20 reais por cada vídeo editado. Então você vai ali rapidinho, consegue fazer um short no Reels de 1 minuto e passa pro cliente. E aí bota um efeitozinho, bota um som, você consegue fazer isso no celular, consegue, por exemplo, eu uso o CapCut para fazer, inclusive tem um aplicativo do CapCut num computador, consigo fazer muita coisa, claro que não é tão profissional como o After, né, eu não sei nem falar os nomes. After Effects. After Effects e outros. O Premiere também. Premiere, então você consegue se especializar e tá entregando conteúdo de qualidade muito maior, e sem falar que outras pessoas de outros estados, de outro país, podem te contratar e você fazer tudo online, você não precisa. A gente não tá falando do cara que tem que ir pra filmagem, tá falando do cara que recebe o material, porque tá muito em alta você fazer teu material em casa, no teu celular, mas não sabe editar, você manda pra quem edita. Então tá muito em alta um profissional, uma pessoa gravar na câmera dele. Inclusive o próprio filmmaker, né? O próprio filmmaker contrata editores porque ele não consegue dar conta, isso, né, de tanto perfeito. cliente. Então eles tá fazem filmando, essa parceria, se exatamente. ele for parar para editar, ele vai gastar muito mais tempo. Isso, lá na empresa a gente tem um rapaz que faz a captação e o outro que edita. Perfeito, então, entendeu? Tem sim esse mercado. Dobra a produção. Isso. Então a gente tem mercado tanto de pessoas que já fazem contrato, quanto de pessoas finais, os clientes finais que estão ali fazendo seus vídeos. Então é muito mercado. Então, se você se identifica, gosta de filmagem, uma profissão aí, editor de vídeos. E quer a mina de ouro? Grupo de Facebook. Entra nos grupos de Facebook de marketing, que todo dia, 24 horas por dia, basicamente, a gente procurando por profissionais. Editor de vídeo, pessoal que mexe com design. Isso. Então, tá vendo? Então tem muito mercado, gente. Outra profissão é editor de imagem. Eu digo editor de imagem ou a pessoa que faz os designs. Então, muito em alta. Nem se fala assim como editor de vídeo hoje, os editores de imagem, porque os editores de imagem, a pessoa que faz as artes, é totalmente primordial hoje, porque a gente precisa gerar conteúdo. E o conteúdo, ele é em carrossel, ele é numa arte chamativa. Então, muitas vezes, você bota um carrossel, você consegue seguidores através de uma imagem, uma comunicação, com a comunicação assertiva. Então, da mesma forma, o social media faz, uma dúvida, o social media faz o design também? Olha, é o que eu digo, depende muito da tratativa e do profissional, né? Hoje, o social media, ele produz conteúdo em geral, mas depende da estruturação da empresa, né? Por exemplo, a gente tem quem faz a arte. Sim. E tem o social media que grava, que produz mais vídeos, sim, que tá ali na copy, que sim, tá ali vendo as tendências, que organiza a grade de conteúdo e tudo sim, mais. Mas se você empreendedor e vai trabalhar sozinho, então você vai ser o copy,
você vai ser o editor de vídeo, Sim, sim. você vai... On businessman, né? você vai fazer a arte também do Sim, seu cliente. Verdade. Eu conheço, inclusive, várias pessoas que fazem isso. E hoje existem muitos recursos, né, para você fazer. Sim. Muitos aplicativos, o próprio Canva. Tem cursos... Meu queridinho. tem cursos gratuitos que ensinam como fazer. E hoje nem precisa, na verdade. A tendência do menos é mais está super em alta. Então, não precisa Perfeito. daquela arte mirabolante, de 3D, super elaborada, que não sei o quê. É o que está comunicando ali. Perfeito. O que é que o texto está dizendo, vai conectar com o cliente. É muito mais o que tem naquele conteúdo do que uma arte super elaborada, tá? Então, assim, quanto menos tiver, a gente acredita que até 6 elementos na arte. Então, a escrita... Tem dois tipos de escrita, já são 2 elementos. A cor, 3 elementos. Aí vai ter uma foto, 4, uma logo, 5. No máximo, 6 elementos ali naquela arte para comunicar melhor com o cliente. Porque senão fica muito... Eu Muito acho que poluído. depende muito também do nicho. Tipo, se eu tô falando do nicho de tecnologia, então pode ser que eu tenha que usar uma arte mais chamativa para o meu público. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa, um psicólogo, não sei porque eu estou usando tanto psicólogo, mas enfim, uma pessoa que lida com pessoas, não adianta eu fazer uma arte futurista para uma psicóloga. Então, pode ser algo mais minimalista, vai depender da tua estratégia e do que você quer atrair. Então, se eu quero atrair mais pessoas da arte da tecnologia, então eu vou caprichar mais nessa arte. Então, é muito disso. E o editor também, ele consegue pegar serviços em todo o Brasil. E aí, ele pode... Porque, assim, eu digo que existe pacotes, por exemplo, em agências, que são o de social media e o de arte. Por exemplo, a pessoa que já sabe o que quer e diz, não, eu só quero as artes. Então, ela manda todo o texto e a pessoa só faz 3 artes ali por semana. Então, você já recebe os textos prontos. Sim. E forma a sua arte. E como você disse, pode ser no Canva, pode ser... Hoje, a gente tem muitos packs, né, que chama... Que ali você pega e edita, então fica a dica, você quer trabalhar com isso, compra uns packzinhos ali, um hack, e já começa a dizer que e fazer mesmo, porque eu digo que é na prática que você aprende, porque é a prática que vai te gerar perfeição. Não adianta você fazer 10 cursos, não adianta você achar... Você nunca vai estar pronta, na verdade. É aquela história, o feito é sempre melhor que o não feito, tá? Justamente, né? Eu fiquei muito tempo esperando, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso, mas é mão na massa que a gente consegue aprender. O gestor de tráfego também, muitas vezes, faz também a arte, viu? É Conheço verdade. muitas pessoas que, quando começam, né, precisa fazer porque é o quanto você agrega para o cliente, né? Quanto mais você consegue agregar para aquele cliente, principalmente no início, Sim. melhor vai ser teu relacionamento com aquele teu parceiro. É verdade. Então a gente acaba aprendendo quando a gente entra, principalmente no início, começa aprendendo um pouquinho de tudo. Que o cliente vai precisando, a gente vai lá aprendendo para fazer. E aí, outra profissão que eu separei aqui é a pessoa que faz o site. Não sei bem como é que chama, web design, né? Web design. No caso, web design seria aquele profissional que monta a experiência, né? Ele constrói como o site vai funcionar antes do site funcionar. Ele, tipo, mostra como é que vai ser quando clicar naquele botão, quando você clicar naquele determinado lugar. Isso, inclusive, muitas vezes, num projeto de site, você consegue agregar muito mais valor, né? Porque quando você vai falar com o cliente, que você vai apresentar a proposta, você já vai mostrar como é que o site vai funcionar. Não é um PDF cru que a pessoa vai rodar. Sim. É a experiência do site, né? Então, o web design seria mais nisso. Quem produz o site mesmo seria mais o programador e o design também, né? Seria é uma junção nessa questão de construção de site, mas também hoje em dia existem aquelas plataformas já prontas, né? Que você instala uma extensão dentro do seu site, que é o WordPress, e a partir do WordPress você instala um plugin e vira basicamente um Canva dos sites. Sim. Onde você monta um negócio já pré-pronto e isso vai colocando os elementos. E a landing page está super em alta, né? Principalmente na questão também de converter em vendas, na questão do anúncio. Meu amigo aqui vai poder falar melhor sobre isso. Mas sempre que a gente pensa em anúncio, aí eles já falam pra gente, vamos fazer uma landing page, porque converte melhor, porque ranqueia melhor no Google. Isso. E aí justamente. é isso. A gente precisa...
tá em alta, sabe? Quem quer fazer lançamento tem que ter landing page. Quem quer vender um produto, tipo, por exemplo, eu quero vender esse copo aqui, eu faço uma landing page falando dos benefícios desse copo. Quebrando as objeções, mostrando ali os depoimentos de quem comprou esse copo. Então, você tem que ser o mais assertivo possível. Então, se você jogar tráfego para vender um produto, você tem que ir em uma página que eu falo, é uma estrutura de site, que são aqueles sites prontos, que a gente chama de landing pages, tem que quebrar todas as objeções do cliente. Então, se precisa muito, você também pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa de uma faculdade para aprender isso no próprio YouTube. Todas essas profissões você consegue encontrar no YouTube. Óbvio que, claro que você pode se identificar com uma pessoa e para acelerar teu resultado você comprar um curso que não é tão caro e aí acelera teu resultado e você consegue ter um resultado mais claro, que às vezes no YouTube você pesquisa muito para chegar a uma conclusão. Então, a gente precisa muito desse profissional, ele está muito em alta. E como o Igor falou, por exemplo, a gente tem o WordPress. Quando eu comecei no marketing, eu comprei um curso que ensinava a vender o curso. Então, afiliado. Então, uma das coisas era, faça um site, um blog e bote conteúdo ali dentro para vender esse curso. Então, o que é que aconteceu? A primeira coisa, eu fui lá mexer no WordPress, comprei minha hospedagem, instalei o elemento, criei o site todinho. Eu digo, já sou uma programadora. Uma programadora. Eu aprendi todo esse processo para poder fazer a estratégia que aquele curso me oferecia, mas assim, não foi totalmente em vão, porque eu aprendi muita coisa. Hoje eu sei direcionar, hoje eu sei botar uma tag, um pixel, um plugin que a gente chama. A gente pega o WordPress, bota plugins dentro dele, dentro da hospedagem, pega o elemento, constrói. Você pode construir um design no Canva, no Photoshop, jogar para dentro do elemento e é basicamente isso. Não é, principalmente para você que já é design, é muito mais simples criar um site hoje. Não tem muito isso existe, né? Igual a questão de fazer sites no HTML. Existe. Tudo isso é bem melhor, né? Para alguns negócios é mais interessante. Isso. Principalmente para esse mercado que tem se aberto aí de PLR, né? Que tem crescido bastante. Dependendo do nicho, vale muito mais a pena você ter um site programado na fonte, né? No HTML, JavaScript. Por quê? Porque se torna um site mais rápido, né? Porque como é plugin pronto, aí é mais pesado o carregamento. Sim. E como a gente sabe que a experiência do usuário conta muito, né? Aqueles 2 segundos a mais, às vezes a pessoa desiste de esperar carregar e clica em fechar. E você acaba perdendo ali aquele tráfego que cairia na tua página, né? Mas para a grande maioria dos negócios não é essa a realidade, né? Você não precisa de sites tão complexos. Uma landing page pode ser feita tranquilamente no elemento da vida que vai funcionar muito bem. Isso. Agora a gente vai falar de outra profissão que é extremamente importante para tudo, e principalmente para o tráfego e para os designs, que é copyright. É assim que fala, né? Copyright. É tão chique. Então, quando eu comecei no tráfego, aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, porque a gente precisa, para fazer as legendas, quando uma empresa, a maioria das empresas, ela não vai te dar vários profissionais. Então, você tem que ser um profissional em um só. Vários profissionais em um só. Então, o copyright, é muito... Quando eu comecei a estudar, eu me fascinei, porque como você consegue vender através de palavras é impressionante. E a gente... Quebrar a objeção do cliente, Caramba! Né? E você social media vai saber falar mais. Mas assim, a gente vai fazer um podcast só sobre copyright. Eu vou trazer uma pessoa muito, muito, muito top da área. Mas assim, ela vai falar com mais propriedade. Mas assim, é extremamente importante hoje. Porque a comunicação persuasiva... E a gente não tá falando, de mentiras e de coisa. Mas é você saber vender o seu produto. Porque às vezes você tem um produto, mas você não sabe vender ele, você não sabe como comunicar ele. E o copyright, então, se você tem uma boa escrita, eu acho que é um ponto primordial. Você ter uma boa escrita, escrever bem, né, sem erros ortográficos, se bem que tem muitas plataformas que têm ajudado, mas nada do que o ser humano sabendo fazer. Então, você sabe escrever bem, é criativo, tem uma comunicação clara, essa é uma profissão para você. E saber se expressar, saber falar para convencer o cliente a vender é maravilhoso. Eu acho que a melhor definição dessa profissão é aquela frase: não é quem fala,
nem o que fala, é como você fala. Justamente. Porque hoje a gente vê na prática que, dependendo da legenda que a gente coloca, tem maior ou menor quantidade de comentários, curtidas e a pessoa assistir aquele vídeo. Sim. A primeira frase ali, ela é determinante. Sim. Então, tem muita importância você colocar uma chamada para ação, né? CTA, Que a gente chama, um justamente. CTA, para que é incrível, parece mágica. Que quando a gente coloca, ele vai lá e comenta mesmo. Sim. Então, super importante. Uma comunicação. Não, eu ia só complementar, porque assim, a copy, né, ela é a alma de todo o marketing, né? É por onde começa. Eu acho que é até um erro muitas pessoas quando vão fazer os seus materiais, né? Vai lá no Canva e vai produzir. A pessoa começa pelo design antes de começar pela copy, né? A copy tem que vir antes, porque é como que tu vai bater naquela dor daquela pessoa, né? Quando tu tá falando de venda. Ou então como tu vai prender a atenção se tu tá falando ali de conteúdo. Isso tem que vir antes, porque a partir disso tu vai conseguir montar o design certo para aquela copy. Então, é por onde se começa toda a comunicação. Então, inclusive, é difícil de você achar bons copywriters. É muito difícil. Inclusive, é uma das profissões assim que mais bem remuneradas. Remunerada. Porque Muito. você tem a alma da comunicação de um negócio ali. Então, se você tira um copyright para botar outro, beleza. Se você tem ali tudo bem definido, talvez dê certo essa transição. Mas é sempre muito difícil você trocar o copyright de um negócio. Sim, porque ele tem que ser criativo, estratégico, tem que entender de vendas, funil de vendas. Então, na hora de comunicar, por exemplo, tá fazendo um lançamento. Então, o copyright ele tem que saber a legenda certa para atingir o público frio, o público quente e o morno. Porque ele não vai comunicar da mesma forma uma pessoa que já viu, por exemplo, o anúncio uma vez, 2 vezes. Então, para cada percurso desse, a gente vai comunicar de uma forma. E o copy, ele tem que fazer essa comunicação assertiva para aí na hora que chegar aquele anúncio, conseguir. Quem tava fazendo uma análise, tu falou agora, me lembrou, foi o Copify. Sim. Vocês conhecem o Copify, Sim. né? Ele fez uma análise dos anúncios da Virgínia. Sim. Aí fazendo a análise, ele estava exatamente fazendo essa análise da questão dos públicos, né? De como em cada tipo de anúncio para os produtos que ela estava anunciando, ela tinha uma comunicação diferente. Tinha um anúncio específico de um produto que ela estava vendendo, que ela estava se comunicando exatamente com as pessoas que acessaram a página do produto. Ela já estava falando sobre a oferta. Sim. Ela não estava mais falando sobre benefício, porque todo mundo que ela estava ali entregando aquele anúncio já tinha entrado na página de vendas, já sabia do que se tratava. Então, são pessoas, né? Então, quem monta, né, a copy, né, que era essa análise que ele estava fazendo, que estava muito bem alinhado nessa questão do copyright que a Virgínia tinha lá na produção dos seus anúncios. Sim, e aí tem um grande desafio de vender coisas que muitas vezes são invendíveis. Eu não sei se existe essa palavra, mas coisas que são difíceis de vender. Então, supondo que você tenha que vender um auxílio, aquele quando a pessoa morre, a pessoa recebe o dinheiro. Como é que chama? Esqueci o nome agora. Uma pessoa que vende seguros. Que vende seguros para quando a pessoa morrer, a família receber o seguro. Então, seguro de vida, né? Seguro funerário, né? Auxílio de vida. Auxílio funeral ou auxílio de vida. Então, um profissional que vende isso, como a gente comunica? Por exemplo, você vai morrer e um dia você vai precisar deixar. Isso é uma comunicação que tem que ser bem assertiva. Porque senão a pessoa pode se ofender. E o Facebook pode bloquear. E o Facebook também tem essas questões do Facebook que tem que comunicar e tem que falar. Você não pode ser ofensivo. Então, um dia eu fiz um anúncio e o Facebook mandou uma mensagem. Esse anúncio está ofensivo demais. Porque eu dizia, era um anúncio de vender celular e ele disse que eu tava brincando com os sonhos. Tipo, você precisa de um celular novo. Aí ele mandou uma mensagem dizendo que aquilo despertava nas pessoas que ela tava, que burlando, fazendo que a pessoa precisa de um celular novo. Só que não é assim. Então, você não pode chegar assim e dizer uma frase muito agressiva. Você tem que saber como comunicar de uma forma que a pessoa não fique constrangida, de uma forma que venda. Então, todos esses detalhes que o copywriter ele estuda. E quando a gente fala de copywriter, a gente não só fala da pessoa que escreve texto, mas assim, que dá script para vídeo, scripts para lives, lançamentos, todo
esse percurso, todo esse caminho é feito por eles. Então, assim, é um profissional e que ganha muito bem, graças a Deus. Então, o próximo, né, que a gente vai falar é o estrategista digital. Então, o estrategista, na verdade, ele tem o nome de estrategista, ele pode ser o lançador, muito conhecido como lançador, e hoje é um dos caras que mais, eu digo que é um dos que mais fatura, dependendo do expert que ele pega. Que eu falo dessas profissões porque ele consegue olhar com um olhar de especialista para um profissional que muitas vezes não sabe que tem esse potencial e dizer, tu consegue brilhar na internet, e aí ele faz o lançamento daquela pessoa e ele pode ganhar por comissões. Então, se o curso dele vender muito, ele ganha ali uma comissão daquele curso, ele ganha uma comissão daquele curso, daquele produto que está vendendo. Então, o estrategista digital, ele tem uma visão ampla de várias profissões e ele consegue colocar aquele profissional em foco, aplicando as estratégias digitais para que esse cara consiga se destacar no digital. Então, é exatamente isso, só complementando a tua fala. Eu acho que quem enxerga de fora, às vezes, enxerga melhor. Muito. Então, o estrategista, ele vai extrair o melhor daquele profissional. Sim. E aí, conhecendo o mercado digital como ele deve conhecer, ele vai conseguir aplicar aquele produto, né? Que às vezes a pessoa é um produto. Isso. O produto é a pessoa. Bem isso. Vai colocar ele nas melhores prateleiras. Isso. Nos melhores lugares. Da melhor forma. Então, ele vai contratar outros profissionais, é claro, mas aí ele vai saber direcionar. Porque tá ali a pessoa que se formou, por exemplo, em direito, estudou aquilo, sabe muito da área dele, mas ainda não entende como fazer esse percurso, por exemplo. Precisa de quê? Precisa de uma landing page, precisa de gestor de tráfego, precisa de todo. Então, o estrategista, ele vai estar direcionando e vai estar lançando, e é muito bem remunerado por isso, né? E vamos falar sobre a última profissão, que eu deixei por último, porque eu acho que temos 2 gestores aqui, a gente tem muito papo para falar, que é o gestor de tráfego. Então, Igor, o que é que você acha dessa profissão? Paga bem, não paga? O que é que precisa ter? Então, paga mal. Paga mal, não diga isso. Depende. Não, brincando, gente. Paga bem, sim. Como todas essas outras que a gente falou, né? E o que precisa acho que um pouco de tudo, né? Acho que todos os profissionais que a gente falou aqui, eles precisam um pouco de tudo porque se complementa no final das contas. Então, para você ser um bom gestor de tráfego, você precisa entender de funil de vendas, você precisa entender de público, você precisa entender de copy, precisa entender de design, porque não é simplesmente apertar botões, como muita gente fala, né? É você conseguir direcionar ali o cliente. Tá, não vai ser você, eu tava falando, né, anteriormente da questão de que o cara no início ali, quando tá fazendo a gestão, ele pode fazer o design, mas a partir do momento que ele não vai fazer o design, mas ele tem que saber direcionar a construção daquele criativo, certo? Ele precisa conseguir entender, né, como é que eu vou me comunicar com o anúncio de topo de funil, como é que eu vou direcionar ali o meio de funil, quais são os conteúdos que eu escolho para entregar mais para a audiência através do tráfego pago, né, e como é que eu me comunico com aquela pessoa que já conhece o produto. Então é um pouco de tudo, todas essas profissões, né, elas se comunicam demais, e como tem se tornado cada vez mais complexo as estratégias, né? Por conta que cada vez mais gente anuncia. Sim. Cada vez mais gente anuncia, então precisa ter esse mix, né? E só falando sobre o que é gestor de tráfego, que a gente às vezes está na área, acho que todo mundo sabe. Então, o gestor de tráfego, ele é o profissional que ele vai atrair o tráfego. Ou seja, quando eu falo de tráfego, eu falo de pessoas. Quando eu dei um exemplo mais cedo sobre o shopping que as pessoas estão passando. Então, supondo que lá na internet estejam várias pessoas trafegando na internet e o gestor de tráfego, ele consegue colocar o teu produto, o teu serviço na frente. É como se ele pulasse uma fila ali e estivesse passando, aparecesse no meio. A pessoa tá lá rodando o Instagram dela sem ver outra coisa, daqui a pouco aparece um anúncio de uma pessoa que você não conhece. Quem faz isso é o gestor de tráfego. Ele é o carinha chato que coloca os anúncios que muitas vezes você não quer ver. Mas às vezes você precisa daquele produto. Então, por isso que ele vai aparecer para você. Então, o gestor de tráfego, ele direciona o tráfego correto através das plataformas digitais para o teu negócio, dando mais visibilidade
pro teu negócio e atraindo seguidores, engajamento, vendas, uma série de questões que aí a gente, como o Igor falou, a gente precisa combinar várias profissões, um copyright, um bom editor de vídeo, um social media, para juntar. E aí o gestor de tráfego, ele vai como que abrir a tua loja e dizer, tá aqui, abra pro mundo, porque não adianta você fazer o melhor conteúdo se você não, as pessoas não lhe veem. Se você só tem, de repente, lá 1000 seguidores que nem interagem mais com você. Então, você precisa mostrar o teu produto através de anúncios. E ali você pode aquecer o teu público, que está frio. Você consegue trazer público novo. Tudo isso através dos anúncios. Porque, gente, a gente pode dizer, o Instagram é de graça. É de graça, mas só que quem paga aparece. Então... É porque é exatamente essa lógica, né? Tudo de graça. Você não paga para fazer o cadastro. Sim. Você não paga para postar. Mas para que o seu conteúdo seja entregue, você vai ter que pagar ali. Lógico que uma boa condução de uma estratégia do orgânico, você vai ter um alcance, mas mesmo assim é limitado. Né? Você consegue burlar, né? Não burlar, né? Mas quebrar essa barreira do algoritmo a partir do momento que você investe em tráfego, né? E é inevitável, de fato, hoje, para um negócio ele conseguir se destacar de forma mais acelerada, utilizar o tráfego, né? A internet precisa de tráfego para tudo. Isso. E aí... E só complementando, e também não adianta, Laís, né? Que é uma coisa que muita gente pensa, né? Que é simplesmente vou colocar anúncio agora e pronto, vou começar a vender. Não. Se você não tiver com toda a parte do teu funil alinhada, não adianta de nada tu jogar tráfego, contratar o melhor gestor de tráfego, investir muita grana lá, porque não vai funcionar, não vai virar, né? Precisa estar tudo muito bem conectado para que o tráfego funcione, porque o tráfego é simplesmente o meio de campo. No final das contas, quem vai bater pro gol, quem vai fazer o gol é a parte comercial ali do cliente, né? Então, precisa estar tudo muito bem alinhado. A gente vai entregar o cliente na tua mão, ou seja, no comercial, e o comercial vai ter que vender, se o objetivo dele for vender. É muito importante isso. Aí eu abro só um parênteses, ele vai poder falar também mais sobre isso. Mas o que a gente identificou é o seguinte, que às vezes a gente gerava muito lead. Sim. E os vendedores não estavam preparados para atender. Acontece então, muito. Empreendedores, empresas, estejam preparados para atender os leads gerados pelo marketing digital. Né? Então, assim, existem inclusive empresas que entram nessa parte, dando treinamento aos vendedores de como abordar, porque às vezes o vendedor daquela empresa ele está acostumado a atender presencialmente o cliente. E atender de forma digital é totalmente diferente, porque existe uma abordagem correta para fazer. Sim. Existe a forma de você convencer o cliente a visitar a sua loja, por exemplo, ou até mesmo a comprar o seu produto só você falando com ele pelo WhatsApp. Muito. Então, assim, não adianta só fazer a gestão de tráfego, tem que aprender a converter essa venda lá na ponta. Isso. E existe uma estratégia, como ele falou, totalmente diferente para a questão da gestão do tráfego, né? Tem a produção, a gente faz 2 reuniões totalmente separadas, assim, separadas que eu digo assim, diferentes para a produção de conteúdo que vai lá para o feed e a produção do conteúdo que vai para o tráfego, porque existem muitas particularidades, né? Sim. É algo até que eu tô aprendendo mais, porque eu tô acostumada ali com orgânico, né? Sim. E aí, quando você conversa um pouquinho com o gestor de tráfego, ou a gestora, aí ela fala, esse conteúdo aqui não tá legal pra gente jogar no tráfego, precisa disso, disso, disso. E ali vai se ajustando. Então, é como ele falou, o gestor de tráfego, ele tem esse poder de trazer um norte, né, para o cliente e dizer assim, vai por aqui, porque eu tô na casa e eu sei como é que você vai fazer para chegar lá na cozinha. Então, é basicamente isso. Eu sempre digo que a gente, por exemplo, um vídeo para tráfego, ele precisa chamar a atenção nos primeiros segundos. Então, não adianta, por exemplo, oi, bom dia, meu nome é fulano de tal. Isso, o cliente já vai fazer assim, a pessoa que está recebendo. Você tem que ter uma persuasão nos primeiros segundos, por exemplo, como você falou, que é diferente para um orgânico quanto para o anúncio, porque tem muito disso. A gente vai usar frases, coisas mais assertivas que vai comunicar direto nos primeiros segundos e vai fazer com que a pessoa tome ação e clique, realize uma compra. Então, é muito, eu não digo agressivo, diria agressivo, Igor?
tem que ser agressivo? Direto, né? Direto, né? Depende da etapa do funil, né? Justamente, depende da etapa do funil. Então, a gente também vai entender sobre isso, tipo, eu vou anunciar para o público frio. Então, o que é que eu tenho que falar? Esse público frio não entende de linguagem técnica, por exemplo, se for um especialista. Então, eu tenho que falar uma linguagem mais simples para atrair ele para cá. Depois, eu vou alimentando a consciência dele com conteúdos e depois ali no fundo do funil, ou se eu quero já o público quente, então vou lá e já falo uma linguagem técnica para pegar já quem entende. Então é muito da estratégia, do quanto tem dinheiro para gastar, e o gestor de tráfego bom, ele tem que entender de estratégia, né, Igor? Com certeza, com certeza. Tráfego sem estratégia é jogar dinheiro fora. Já funcionou, a gente não pode dizer que não funcionou, Sim. mas pandemia, todo mundo foi pro digital, precisou, né, cada vez mais que as estratégias ficassem mais complexas, né, pela concorrência. Então, sem estratégia, hoje na internet não funciona. E não só a questão do tráfego, mas como um todo, né? Até tava pensando aqui que você estava falando, pra gente ver como as profissões são conectadas, né? Antes, no Instagram, você não tinha aquelas opções, a pessoa que vai fazer no orgânico, de botar lá, enviar mensagem, né? Não tinha esses botões. Hoje em dia, você consegue fazer uma postagem e deixar aquela CTA que só tinha antes para o tráfego. E isso agora o social media já consegue fazer, né? Você já consegue trabalhar até posts orgânicos para que a pessoa faça um CTA. Isso veio do tráfego, né? Assim como o tráfego também consome muita coisa que vem dessas outras vertentes do marketing. E para ser um gestor de tráfego, né? O que é que precisa? Eu vou falar com experiência própria. A gente precisa ser analista. A gente vai olhar métricas e vai entender e vai melhorar. Então, como é que tá aqui? Vamos olhar como é que tá esse custo por lead, vamos olhar como é que tá esse CTR, que são várias métricas que vão dizer se teu anúncio tá bom, se teu anúncio precisa melhorar, se as pessoas estão vendo teu anúncio e não estão assistindo até o final, se elas não estão clicando, se não tá tomando uma ação. Então, o gestor de tráfego, ele precisa ter esse perfil analista, ele não pode ser preguiçoso, eu sempre digo, colocar um anúncio e ficar lá um mês sem dar atenção. A gente tem que dar atenção, tem que olhar métricas. O que mais, Igor, que você estaria? Acho que tem que ter paciência também, porque muita gente sobe o anúncio e diz 2 horas depois, meu Deus, não fiz nenhuma venda. Calma, tem que respirar, deixar rodar alguns dias, porque o público tem comportamento, né? O comportamento do público na segunda-feira não é o mesmo da pessoa na sexta-feira, no sábado. Então, você tem que ter também a paciência de deixar ali a campanha se desenvolver, né? Porque a plataforma, ela tem uma inteligência e você, na verdade, tem que utilizar essa inteligência ao seu favor para que você tenha o resultado final do que você busca com o tráfego, né? Então, e estudar muito, cara. Eu diria que tem que ser um cara estudioso. Porque todas as profissões têm que ser estudiosas, até porque é muito dinâmico, né? Sim. Se você hoje é o melhor no digital e daqui a 1 ano você não se atualizou, você já não vai ser o melhor. Pode ter certeza que vai ter gente que começou depois que você e vai te ultrapassar. Porque a dinâmica é frenética, assim, do digital. Muito, muito rápido que tudo muda, né? E a gente diria que as plataformas de anúncios, ela mudam muito porque muda-se política. Então, você tem que estar atualizado das políticas de privacidade de cada plataforma. Google Ads, Facebook Ads. Aí a gente tá de olho, peraí, TikTok tá dando mais resultado, tá dando bom resultado, então vamos fazer anúncio TikTok. Então, tem que estar se atualizando. Tem tráfego no Pinterest, vamos pro Pinterest. Então, você tá olhando outras fontes de tráfego, não tem uma visão pausada, vai ser aqui para sempre. Tem que estar se atualizando, então, estudar, ser analista, ter paciência. E agora, quanto é que ganha, né? É a melhor parte. Essa dedicação, quanto é que dá para ganhar como um gestor de tráfego? Quanto, Igor? Diria. Vai depender muito da cartela, né, de clientes que ele vai ter, mas vamos dizer que em torno de um cliente ali, ele consegue começar com R$500 por cliente e dar conta tranquilamente de uns 10 clientes, porque como falei, né? Você precisa ter paciência, então você analisa uma campanha hoje, você vai deixar ela rodar alguns dias, lógico que dependendo do orçamento do cliente, você vai fazer essas análises com mais velocidade, mas acredito que para inicial eu conseguiria estar levantando uns R$5.000 por mês. E a gente fala de 500 clientes pequenos como negócios locais, né? Mas quando a gente fala de e-commerce, que é
um nível de produtos de vendas de escala muito maior, a gente consegue. Assim, se cobra também, pode se cobrar 1.000, 2.000, depende do tamanho, depende do trabalho que você for ter e depende também, por exemplo, um lançamento, você pode cobrar por porcentagem de venda daquilo. Não, com certeza. E também e-commerce você consegue, né, trabalhar em cima da porcentagem das vendas. Então, além de você ter o fixo, né, você vai ter também uma parte ali, uma parcela das vendas, né, uma comissão. E até às vezes dentro da própria plataforma. Eu falei assim, 500 para começar, tá? Mas dependendo do negócio e da sofisticação do negócio, né? Porque é muito isso. Eu não gosto muito de falar de valores, porque cada negócio vai ter uma demanda ali do teu tempo e de quanto tu vai gastar de energia para gerenciar, né, aquele investimento. Então, tem um que pode ser 500, mas tem outro que vai ser 2.000, vai ser 3.000, vai depender do negócio. Quanto tempo ele vai tomar do teu trabalho ali, para você conseguir precificar. E aí você consegue também escalar, ter vários clientes delegando, às vezes você pega pessoas para lhe ajudar e você consegue aí de 20, 30, 200, e aí o limite, o céu é o limite, o céu é o limite. Temos o Brasil inteiro para começar da nossa língua e temos aí outros países que se pode atuar também. Já vamos caminhar para o final, né? A gente já chegou, acho que a gente norteou muito sobre todas as profissões, mas se você gostou, se identificou, você tem que pesquisar a fundo sobre cada uma delas, aprender. E uma coisa que eu acho muito importante dizer é que não adianta, assim, tipo, você tá numa era de que você tem que mostrar o que você faz. Então, se você é um gestor de tráfego, um social media, se você quer ser uma profissão, comece a fazer o teu portfólio, o teu currículo digital, que eu digo que hoje o Instagram ele é o currículo digital. Então, se tu sabes fazer, se tu faz, mostra o que tu tá fazendo, que automaticamente os clientes, eles vão aparecer. Automaticamente o que eu falo tu consegue enviar teu Instagram para um cliente e convencer ele que ele precisa do teu negócio. Então, muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que sabem que são boas, mas que não investem em conteúdos, não mostram que são boas e que sabem fazer. Então, é importantíssimo nessa era você mostrar que está fazendo o vídeo que eu editei, o design que eu fiz, conteúdos sobre marketing, tudo isso. Fazer o marketing do marketing, que eu chamo. Isso mesmo, você precisa... Eu vi um ditado muito massa, não sei nem se cabe aqui, mas um ditado a galinha põe o ovo e ela começa a piar, dizendo que põe o ovo pra pessoa saber. Então, se você tá fazendo um trabalho, nada a ver, né? Mas assim, se você tá fazendo um trabalho, você tem que mostrar. Aqui o que eu tô fazendo, tô tendo resultados, tá indo muito bem. Você tem que gritar pro mundo pra justamente você ser requisitado. Isso vai formar tua autoridade. Se você for o melhor profissional do mundo, mas se a pessoa olhar no teu Instagram e não tem um post falando sobre aquilo, a pessoa vai dizer o quê? Peraí, como é que tu não faz isso? Se nem tu acredita e posta sobre isso. Então, é muito interessante você formar teu portfólio, você estudar e você se aprofundar na profissão que vocês querem. Então, chegamos ao final. Eu quero agradecer a vocês que honraram o nosso convite. Grato, foi um papo muito legal. E já fica aberto aí, próximos virão e a gente tá aí para tratar vocês. Alguma consideração final, algum conselho para a audiência? Eu queria agradecer, né, pelo convite e queria deixar, sim, uma dica, né? Porque eu acho que é importante, né? Como eu já tô aí na caminhada há um tempinho, deixar uma consideração que é o seguinte: eu acho que o mais importante do que escolher alguma dessas profissões é você entender que existem várias possibilidades. E que se uma não der certo para você, você pode tentar outra. Perfeito. E o que vai ser mais importante é a tua constância. É tu conseguir entender que aquela profissão que tu escolheu, tu vai conseguir fazer ela de onde tu quiser, todos os dias. Lógico que é importante também pensar na sua saúde mental, sim, mas que é a constância. Se você for constante, você com certeza vai se tornar um bom profissional. E como o Laís falou, as pessoas naturalmente vão te procurar, né? Porque não existe marketing melhor, inclusive. Não tem tráfego pago, não tem social media, não tem nada melhor do que o marketing de indicação. Um cliente satisfeito que fala para outro cliente satisfeito e assim vai, é uma bola de neve que você vai colher os frutos. Então, não desistam, sigam em frente que uma hora a chave vira. Isso aí. É isso também, queria agradecer, né, pelo convite e falar para vocês que sempre existe lugar para o bom profissional e aquele que, de fato, traz resultado para a empresa, né? Aquele profissional que se destaca
que vai ali, que está atrás do diferente, do novo, do melhor, de fato trazer resultado para o seu cliente, independente de qual dessas áreas vocês escolherem. E vamos embora. Perfeito, então vamos embora, escolha a sua profissão, passa esse vídeo para alguém que ainda está precisando se localizar, que quer alguma dica sobre profissões de digital e como pode monetizar isso. E se inscreve no canal, nos segue nas redes sociais, vou deixar as redes sociais também dos nossos amigos convidados aqui embaixo, vocês podem seguir ele. E é isso, tchau, tchau e até a próxima, tchau, tchau.